Salve, salve, galera do canal Etnos Rock. Pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Júnior, sou um grande amigo aqui da galera do Etnos Rock. O Claudio Tibéris é um irmão que o Underground me trouxe, pra falar a verdade. A gente se conhece, eu conheço ele há pelo menos mais de 20 anos, mas a gente acabou se trombando pessoalmente. Foi em 2017, se eu não me engano, foi no show do Deathgeist no Meia, em São Caetano. A gente acabou trocando uma ideia e finalmente, depois de muito tempo, acabei conhecendo ele pessoalmente. E aí a gente conversando, quando ele criou o Etnos, e desde lá ele tá falando pra mim: João, você acha de fazer alguma coisa, fazer um quadro aí pro canal? E a gente ficou conversando, eu expliquei pra ele sobre o lance das conexões, né? Que as conexões são sempre ligadas, elas são trabalhos sempre ligados, né, meu? Isso também ocorre na nossa vida pessoal. E às vezes uma banda lança trabalhos tão distintos entre si que a única conexão em comum é o nome. Então eu resolvi fazer um quadro baseado nessas conexões. Eu decidi falar um pouquinho das bandas do nosso mentor do Etno, né, do Claudio Tibéris. Pra quem não sabe, ele é músico e durante as décadas de 1990 e 2000 ele gravou uns trabalhos bem legais, bem relevantes pro nosso cenário. E eu vou começar falando de dois deles. Hoje o primeiro vídeo do canal vai ser falando de dois trabalhos bem legais que ele lançou na década de 90 e 2000. E o primeiro é esse aqui, ó, o Devil Crusher com Tormento. É uma coisa bem interessante porque o Devil Crusher ele vai bem com os meus primeiros anos de caminhada no cenário do metal. Porque eu lembro quando saiu uma resenha desse trabalho na Rock Brigade, que não foi uma resenha muito favorável, e isso me chamou a atenção, mas eu não sei porque cargas d'água eu não escrevi pra banda na época, tá? E depois de muito tempo procurando esses materiais, me deu um insight. Eu fui no site da Extreme Records, né, o caminho mais óbvio. E o Devil Crusher é interessante que esse Tormento aqui, na verdade, é uma versão em CD da primeira demo do grupo, aquela que a Rock Brigade desceu o pau, Anomalia, que ela chamava Anomalia, e aquela recebe o nome de Tormento. Foi lançado pela Metal Survivor 20 anos depois, em 2015. E falando desse trabalho, é interessante você fazer a seguinte conexão, vamos colocar dessa forma. Chama atenção alguns aspectos, tá? Que a banda musicalmente ela não devia nada aos grandes nomes do death metal nacional da época. Por exemplo, era uma época que, por exemplo, o Crisium já estava se estabelecendo já como um dos grandes nomes do cenário. Mas além do Crisium, nós tínhamos um cenário bem efervescente do death metal. Por exemplo, nós tínhamos o Strangulation, que lançou o Between Nothing and Eternity. Nós tínhamos o Abscess, que depois virou Chemoth. Nós tínhamos o Iced, nós tínhamos o Blessed, que virou Rebellion depois. Nós tínhamos um cenário bem legal no interior de São Paulo, na região de São José dos Campos, que nós tínhamos o Ancestral Malediction, o Cursed Celebration, que depois virou o Fiolatry. Então tínhamos bandas bem legais. No sul, além do Crisium, nós tínhamos bandas que estavam mostrando essa pegada mais extrema do death metal. E aqui a gente tinha essa bandaça aqui, ó, o Devil Crusher, que assim, que pra mim a única coisa que a Rock Brigade acertou na resenha foi na qualidade da gravação, que a qualidade da gravação não é boa mesmo, tá? Em alguns momentos o baixo acaba sobressaindo no trabalho das guitarras, e o trabalho das guitarras aqui é muito bom, cara. É muito bom. E você pega, por exemplo, que os caras faziam umas músicas longas. Então você pega músicas como Discípulo, como Anomalia, então já eram músicas que tinham 8 minutos, e elas não deviam nada aos grandes nomes do death metal na época. E outros momentos de destaque aqui desse material ficam por conta das músicas Apneia Espiritual, Em Nome de Deus, Porcos na Água e Senhor da Guerra, que são todas as músicas do EP. Ou seja, é um EP para você ouvir ele todinho, que vale muito a pena ouvir, que os caras se saíam bem, fazendo aquele death metal mais tradicional, com momentos bem trabalhados, com momentos bem épicos, com letras que expressavam a fé do grupo na época. Isso é muito importante. Então uma banda que, pra mim, tá, isso é uma opinião pessoal, que eu acho que, e não tô falando isso porque o Claudinho é meu amigo, não, nada disso. O que pra mim foi que na época a Rock Brigade pegou pesado demais.
E na época as resenhas elas tinham um papel muito importante na trajetória de um grupo, sabe? As resenhas, tanto elas levantavam a carreira de um grupo, como elas derrubavam. Eu acho que na época a Rock Brigade, eu acho que a Rock Brigade tinha que ter sido um pouquinho mais complacente. Falar assim da qualidade da gravação, que infelizmente não é boa, que algumas coisas aqui tinham que ser melhor elaboradas, mas era uma primeira demo. Mas você que gosta de death metal, vai atrás desse material aqui que você consegue no site da Extreme Records, que é um material muito bom, é um material que vale a pena se você quer saber as origens do death metal tupiniquim. Ele está aqui muito bem representado nesse CDzinho Tormento. Então, com o fim do Devil Crusher, os remanescentes eles resolveram partir para um novo grupo, com uma nova proposta musical. Uma nova proposta musical cujo grande fruto é esse CDzaço aqui, ó. Uberist com Symphony of the Suffering. Tá rolando de fundo. Então, depois do encerramento das atividades do Devil Crusher, Uberist veio com uma nova proposta, com basicamente os mesmos membros, mas uma nova proposta. Embora fossem músicos que estavam engajados na fé, em suas crenças, Uberist era um grupo que ele já fazia uma ruptura. Ele não estava vinculado ao cenário cristão ou do white metal, como você queira denominar. E o Uberist vem com uma proposta muito interessante, cara, que embora as raízes do death thrash estavam lá, ele era premiado pelaquela aura do black metal, cara, e ficou um som muito legal, cara, que assim como o Devil Crusher, eram caras que estavam à frente do tempo, que mereciam muito mais. Começando até pela aposta da arte da capa, que foi feita por um grande amigo meu e do Claudinho, o Edson Grazef, que utilizavam esses tons mais avermelhados, ao invés do preto que a maioria das bandas usava. Eles já usavam os tons mais avermelhados. Então, já para fugir um pouco daquele esquemão, não sei se foi a intenção, mas assim, a capa já mostrava até um caminho diferente. E era muito legal você ouvir o disco, que você pensava, caramba, que qualidade de gravação e que som, cara. Porque a Evolução foi um disco lançado 11 anos depois do trabalho do Devil Crusher, e você via que evolução musical, meus amigos, sabe? Um disco forte, um disco pesado, um disco que pega na intensidade mesmo, sabe? E é uma banda também que eu acompanhei muito, graças às entrevistas que saiu na Metal Mission, na Extreme Brutal Death. E é uma evolução monstruosa, cara, que pra mim é um trabalho que eu acho que tinha que ser relançado. Porque o mix de death, de thrash, de black metal, ele é incrível, cara. Você acaba percebendo que como o Brasil estava produzindo boas bandas nesse período, sabe? Longe do cenário das armações que a gente vê hoje em dia, eram bandas que emanavam transpiração e inspiração. E isso aqui, cara, é obrigatório para quem gosta de música extrema. Então você pega, por exemplo, o trabalho do disco mesmo, você percebe uma banda que realmente estava querendo acertar, e você pega músicas que já chegam de destaque logo de imediato. Por exemplo, você pega Evanescence from the Trinity, que é uma música mais voltada ao thrash, mas depois ela vira um death doom. Então você vê que os caras estavam antenados com o que estava rolando lá fora. Looking Forward, que era já uma banda que estava inovando, já tinha umas coisas mais de groove e uns climas do black metal. The Fall of Perfect Creation já é um mix de death, de thrash, de black metal. Só que os caras, assim, essa música já tinha aquele lance que predominava o thrash. Então os caras queriam fazer você percebia que os caras queriam fazer músicas que não fossem apenas técnicas, mas que pra pogar ao vivo mesmo, sabe? Pra ter aquela energia nos palcos. The Fall of Subliminar Conception, que é uma música mais agressiva e tem como um grande elemento aqui chave a morbidez. Então esses são alguns exemplos que fazem desse CD aqui do Uberist, assim como o do Devil Crusher, audições obrigatórias para quem gosta de música pesada. Ainda falando um pouquinho do Uberist, talvez o grande pecado desse CD foi ele ter sido lançado por uma gravadora cristã na época, a Extreme Records, sem criticar o trabalho, mas assim, o trabalho ficou muito restrito a um público e acabou
deixando de ter oportunidade de ser ouvido por outras pessoas e como nós sabemos, o radicalismo ainda é uma coisa que impera no nosso cenário. Então às vezes o cara falava, às vezes o cara olhava e falava, pô, Extreme Records, então é uma banda cristã que não sei o que, não vou ouvir. Como a gente ouve ainda muitos, sabe? Falar, não, você divulga o white metal, então eu vou deixar de seguir seu trabalho. Beleza, é sua escolha. Então a gente tem que deixar de ter esse preconceito bobo e ver que tudo é música, que no fim tudo é música. E com isso você agrega conhecimento e vai ter uma banda muito legal aí no seu acervo, que é essa aqui, ó, Uber Eats com The Symphony of the Suffering. E o primeiro quadro do Conexões é esse, eu espero que vocês gostem. Claudinho, já te agradeço pela oportunidade de ter esse quadro no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo, galera.